Olá, vamos continuar nosso estudo, nossos fundamentos acerca do desenvolvimento humano na nossa pós-graduação. Para a nossa aula de hoje, vamos estudar e discutir um pouco sobre a questão da identidade cultural ou a formação da identidade brasileira. É verdade, essa é uma discussão que dá muito pano para a manga para poder entender, compreender e analisar esse fenômeno da identidade do ser humano, ok? Então, a primeira coisa é um olhar filosófico do que vem a ser identidade. Um dos princípios filosóficos diz o seguinte, que nada pode ser e não ser ao mesmo tempo. Ou a coisa é, ou a coisa não é. Isso é o que? Chama do princípio da identidade. Ou seja, A é igual a A e é diferente de B. A não é igual a B. Ou é A ou é B. Isso é chamado de princípio de identidade. Professor Márcio, cadê a sua identidade? Eu vou abrir minha carteira, pegar a minha identidade. Ou seja, é a minha identificação. Aí vai estar meu pai, minha mãe, um número, onde eu nasci, onde eu fui registrado. Bem, isso aqui é a minha identidade civil. Mas eu estou falando da identidade de um povo. Como é formada, como é definida a identidade de um povo. Então veja só, para ver a identidade de um povo, primeiro tem que ver o quê? A história daquele povo, a formação cultural daquele povo. Logo, vamos ter que fazer o quê? Vir e mergulhar e compreender a história daquele determinado povo. Como nós estamos estudando nesse momento a identidade da formação do povo brasileiro, logo vamos fazer o quê? Estudar um pouco, um breve olhar à história do Brasil. O Brasil, ele tem, dentro da história oficial, o seu nascimento no ano de 1500. Ou seja, no finalzinho do século XV, no último ano do século XV. Então, do século XV para o século XVI. É quando é dada a chegada das caravelas portuguesas, advindas, lógico, de Portugal, obedecendo a determinação do rei Dom João, que empreende a função a Cabral para que possa comandar a tomada e a posse daquela terra. E Cabral chegou ao Brasil com o objetivo de registrar para o governo português identificar, olha a identidade, identificar aquela terra que passaria a ser pertencente a Portugal. Logo, o Brasil passou a ser denominado de uma colônia, ou seja, uma colônia portuguesa. Naquela época, tanto Espanha quanto Portugal quanto Holanda, eles passaram a expandir pelo mundo as suas colônias. E o Brasil passou a ser o quê? Uma colônia portuguesa. Ok. Então, na formação da identidade cultural do Brasil, nós vamos ter o que primeiro aí? Já os elementos europeus. Mas elementos europeus, sim, mas a Europa era muito extensa, são vários países. Mas qual país da Europa? Portugal. Ou seja, nós vamos receber na formação cultural, na identidade cultural do povo brasileiro, elementos da cultura portuguesa. Ou seja, as construções, as edificações, os costumes, na alimentação, nos hábitos, nas vestimentas, serão muito influenciados pela Europa, porque a Europa influencia Portugal, mas Portugal irá determinar esse comportamento aqui no Brasil. Porém, há um fenômeno aí, cultural, que já é a questão da antropologia cultural que entra, onde vai verificar que o Brasil, naquela época em 1500, não era apenas um território vazio, extenso, rico em fauna e flora, mas era um território povoado, ou seja, já havia habitantes aqui com a sua própria identidade cultural. Nas nossas discussões com o professor Rony, a gente tem discutido muito essa questão, da questão da cultura, da identidade cultural e da formação do pensamento acadêmico. E aí vem essa grande reflexão. Por quê? Porque os portugueses chegam no Brasil
para implementar uma identidade para essa nação como colônia de Portugal, ou seja, pertencente a Portugal, quando, na verdade, essa terra já tinha habitantes, já tinha um nome cujo esses habitantes a chamavam, e os europeus chegaram aqui na figura dos portugueses e falou: essa terra aqui agora é uma colônia de Portugal e a língua aqui é o português e a religião é a religião cristã, católica, apostólica, romana. Deu para compreender? E aí aqui já havia uma população estabelecida que não temos uma exata compreensão do tempo da formação do povo brasileiro até 1500. Mas nós sabemos que de norte a sul do país, de leste a oeste, havia vários habitantes, que eram os índios. E várias etnias indígenas, com várias línguas, dialetos, hábitos, costumes, religiosidade, alimentação, vestimenta, que constituía a cultura daquele povo. Veja bem, então quando os europeus chegam no Brasil para estabelecer uma nova identidade da colônia cuja eles tomavam como posse, eles esqueceram que aqui já havia uma sociedade constituída. Agora, na questão da identidade cultural, vamos verificar que não há cultura superior e não há cultura inferior, mas sim culturas diferentes. Ou seja, a cultura europeia ela já vinha já num processo de crescimento e amadurecimento em 1500. Veja só, toda a formação acadêmica, toda a ciência, todo o entendimento humano estava ali fechado naquele ciclo. Então, quando eles chegam aqui no Brasil, eles vão encontrar a cultura primitiva. Entendendo? Ou seja, quando o europeu chega aqui, ele já vem já com a pólvora. E o índio ainda não tinha o domínio da pólvora. O índio tem arco e flecha. Olha só a diferença de tática de guerrilha, de tática de guerra. Olha só a evolução no princípio de domínio e de conquista que tinha o índio, onde nós não podemos negar que também entre os índios havia desavenças, havia enfrentamento de tribo contra tribos. Sim, mas é muito diferente das guerras travadas na Europa naquela época. Não é? O índio aqui ele lutava, não é? Ele lutava com arco, com flecha, não é? a briga física, né? Ou já corporal, mas nesse caso aqui, o europeu, ele traz a pólvora, ele traz a chamada arma de fogo. Então, assim, tecnologicamente muito mais avançado. Ou seja, a cultura do europeu não era superior à cultura indígena, mas os hábitos e costumes já tinham passado por uma evolução muito significativa. Ou seja, o contato do europeu com o índio brasileiro haverá chamado um choque de identidade cultural. Porque a visão do europeu chegando no Brasil é rapidamente identificada pelo europeu que ali havia uma população primitiva, que poderia ser facilmente dominada. E já a comunidade, a população indígena, quando vê aquelas naus, ou seja, aquelas embarcações flutuando sobre o mar, porque o índio navegava com canoa nos rios, mas quando ele vê aquelas naus gigantescas, eles ficaram imaginando que podiam ser monstros marinhos, deuses, semideuses, aquelas roupas, aquele colorido, aqueles chapéus, aquelas armas de fogo. Então há um encantamento do índio no olhar do desconhecido, até no campo sobrenatural. Então jamais o índio estava imaginando que era um outro povo, que era uma outra nação. Muitos imaginavam que era a nação de um Deus que estava por chegar ali. E quando o europeu aporta no Brasil, aqui na Bahia, ali em Porto Seguro, na Coroa Vermelha, e eles não descem agredindo fisicamente o índio, eles não descem atirando no índio, eles descem de forma pacífica, exatamente. Mas quando ele adentra e pisa na terra e inicia o processo de domínio, por quê? Porque a identidade cultural vai se valer aí. Ele vai perceber superior ao outro com suas tecnologias e com seus avanços. Rapidamente vai perceber o quê? As riquezas naturais aqui presentes.
o pau-brasil. Ou seja, vamos ser extrativismo. Alguém precisa extrair aquela madeira de lei, ela é importante na Europa para a utilização na indústria têxtil. E aí o que acontece? Vamos usar a força física do índio para extrair essa madeira e carregar as naus e devolver a Portugal. Então, já o europeu já percebe o quê? Uma força econômica nascente daquela colônia, ou seja, aquela colônia começaria a dar resultado. Aquilo ali é um negócio que vai começar a me dar dinheiro. Ou seja, a visão daquela população brasileira não era capitalista, não estava voltada para o lucro, mas a visão do europeu era conquista e lucro. Então, aquela população ali, junto àquela outra população, começa a ver o quê? O confronto ideológico e de identidade. Outra questão importantíssima aqui sobre a questão da saúde e da estrutura física. Bem, o índio, ele habitava nessas terras livres, descalço, íntimo com a natureza, com o arco e com a flecha, com uma alimentação saudável, frutas, raízes, peixes, muitos animais que eles poderiam se alimentar, tinha uma estrutura física, né, exuberante, não morria de fome, não tinha doenças tão acentuadas como nós podemos perceber hoje. Mas já o europeu não, o europeu chegou aqui faminto, com fome, com sede, com frio, não é isso? E quando ele chega aqui, ele vê aquele ambiente, é um ambiente propício, porque naquela época lá na Europa, vocês sabem muito bem, que precisava ir para as Índias Orientais buscar as especiarias que eram os condimentos necessários para a sobrevivência física e orgânica do europeu. Mas o índio não precisava, não estava nessa situação de fome, não estava nessa situação de calamidade física, não. O índio está com a sua estrutura física muito bem definida naquela época. E o europeu sempre se aproveita da condição, da identidade física do índio para a exploração, para o extrativismo. Esse é o primeiro momento ali que vai estar, nós estamos entre 1500 e 1530. A posteriori, o governo português ele retoma ao Brasil uma nova filosofia. Que filosofia é essa? Em dividir o Brasil num sistema de organização e de governo. De que jeito? Dividir o Brasil em várias fazendas, que não entra agora, no que chama de capitanias hereditárias. Essas capitanias hereditárias nada mais era o quê? A divisão do Brasil em fazendas, onde o governo português doava essas terras a donatários, que chama de donatários, portugueses, né, que eram homens que pertenciam à nobreza, ou alguns investidores que já tinham falido, ou alguns investidores que tinham dívidas, ou vice-versa com o governo português, e ele doa essas terras para os donatários, para que possam vir ao Brasil desenvolver, né, o país a partir do modelo de capitanias hereditárias. Foi um modelo complexo, frustrativo, porque o modelo que se instala aqui foi o modelo feudal da Idade Média, que já tinha transcendido, mas já era um outro momento da história da humanidade, e o índio naturalmente não aceitou o modelo apresentado pelos portugueses. Nesse sentido aí, nós tivemos o quê? Poucas capitanias que prosperaram aqui no Brasil. A exemplo, quem prosperou foi as capitanias ali presentes na região de Pernambuco, aqui na Bahia, que foi a capitania dos Santos, a de Ilhéus, São Vicente ali em São Paulo, mas as demais capitanias tiveram seus fracassos registrados nesse período. Mas o que nos interessa discutir aqui, na questão da formação da identidade cultural, é que o índio ele não foi respeitado na sua cultura, no seu costume, nos seus hábitos, nas suas relações. Pelo contrário, o europeu chegou determinando comportamentos. A exemplo de que na entrada dos portugueses no Brasil, também entrou a religião. E como em Portugal a religião predominante era a religião católica, era o catolicismo, e na Europa também, vocês sabem muito bem, que estava todo aquele processo da reforma protestante, não é isso? E aí havia todo aquele momento da cristandade, da expansão do cristianismo no mundo. Então a Igreja Católica ela também tinha o interesse
do domínio religioso sobre as novas terras colonizadas por Portugal. Então, se Portugal coloniza o Brasil, então a população brasileira ali deveria ser o quê? Deveria ser domesticada, não é? Dentro do modelo cristão católico. O que vai fazer? Pegar a população brasileira e cristianizar, apresentar o modelo cristão da época, que aí é chamado o modelo de cristianismo da cruz e da espada. E aí que vai na questão do catecismo, não é? E aí vai ter todo um processo de discussão da introdução de uma cultura religiosa, não respeitando de novo a identidade cultural e religiosa do índio brasileiro naquela época. Então vocês veem aí como você vai ver já a implementação de um modelo, de um processo de identificação de uma nova população, de uma nova forma de pensamento. Porque a partir do momento que você vai ter a introdução do europeu no Brasil e o índio no Brasil, você vai começar a ter os vínculos de relações. A posteriori, começarão a chegar os negros no Brasil, os negros advindos da África. Ou seja, que traz sua cultura da África, tem seus costumes da África, a sua música, a sua dança, a sua alimentação, suas formas de relações. Eles não vêm da África por livre espontânea vontade, ele já é o processo da escravidão, ou seja, escravo, cativo, tirado da África, vindo em navios tumbeiros ou os navios negreiros, aportados aqui no litoral do Brasil, e aí eles descem, são introduzidos no Brasil para o trabalho forçado num sistema de escravidão, que é uma nova situação. Você está pegando uma população do continente africano, introduzindo no continente americano, você está introduzindo a cultura europeia, a cultura indígena, a cultura negra. Aí você vê o Brasil ele não é nem negro, nem branco e nem indígena. O Brasil é esse caldo cultural. O Brasil não é branco, o Brasil não é negro, o Brasil não é indígena. O Brasil é esse envolvimento, essa sinergia, essa integração de identidades e de culturas distintas. Porém, a cultura eurocêntrica, a cultura da Europa, querendo predominar desde 1500 sobre a cultura do índio e a cultura do negro. Então o negro tem que abandonar sua religião de matriz africana para se submeter à religião da matriz europeia, católica, a ser introduzida aqui. Seja católica, seja do protestante, mas sempre tendo que abandonar os seus hábitos e costumes anteriores. Bem, nós temos apenas uma introdução da identidade cultural no Brasil, ou nós falamos da chegada dos portugueses no Brasil, da chegada dos africanos no Brasil e o encontro com os índios brasileiros e como foi dado esse primeiro processo, esse primeiro contato da relação de trabalho. Na próxima aula, nós vamos voltar a essa discussão e trazer novas informações. Um abraço para todos e até o nosso próximo encontro.